Olá, segundos e terceiros anos! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de geografia? Vamos lá? Então vamos começar organizando o espaço onde vamos estudar e separando os nossos materiais. Pegue seu caderno ou uma folha para anotar, pegue também seu lápis de escrever, lápis coloridos, apontador, borracha, enfim, aqueles materiais de sempre. Também é bom você ter uma mesa para a hora da escrita, ou então um livro firme ou uma caixa, certo? Agora, a professora Dircélia lhe dá alguns minutinhos para vocês anotarem a aula de hoje, aula de número 35, também anotarem a data e finalizarem a organização dos materiais. Eu já volto. Então, tudo pronto, crianças? Se está tudo pronto, vamos começar? E vamos começar com a nossa revisão, lembrando um pouquinho do que estudamos na aula anterior. Vamos lá? Então, na aula anterior, observamos muito este painel do Eduardo Cobra, observem lá. Essa grande intervenção artística urbana realizada pelo artista Eduardo Cobra, um artista brasileiro, lá na cidade do Rio de Janeiro. Estão notando? Observem a imagem mais uma vez. Vamos lembrar que conversamos bastante sobre as cores vibrantes que o Eduardo utilizou neste painel, lembrando que ele foi construído e pensado para as Olimpíadas de 2016. Olimpíadas, vocês sabem, é um evento esportivo que reúne vários atletas de várias nacionalidades. Então, Eduardo pensou muito nesta questão para poder fazer esse painel. Olhem só, ele foi intitulado Todos Somos Um, Etnias. Notem que essas pessoas que estão ali representadas no painel são pessoas de várias partes do mundo. Mas notem que as cores se repetem, que, por exemplo, nos rostos dessas pessoas, nós temos aparecendo ali o amarelo, o verde. Curioso, né? Será que ele trouxe essas cores lembrando do nosso país, né? Mostrando que esses países estão unidos, né? Neste momento, neste evento esportivo? Interessante.
Depois, nós observamos um pouquinho a Praça Mauá, local onde esta obra está. Esta obra, esse grande painel que entrou inclusive para o livro dos recordes como o maior painel do mundo na época. Olha que interessante. Eu quero destacar também que aqui nesta fotografia é possível ver um meio de transporte. Olhem lá. O que será que é esse meio de transporte? Nós falamos ao longo desse ano sobre meios de transporte, certo? Então aqui nós temos um VLT, que é um veículo leve sobre trilhos. É um meio de transporte que fica entre um ônibus e um metrô, certo? É um veículo de superfície e ele anda sob trilhos, né? É um veículo elétrico. Olhem que interessante. Depois nós fomos observando várias imagens das etnias que estavam representadas no painel. Aqui, por exemplo, nós temos os carens. Observem lá, este grupo étnico aqui representado. A imagem do painel e uma fotografia real de um carém, certo? De uma mulher carém. Depois, nós também notamos aqui um indígena Tapajós. Observem a etnia Tapajós aqui representada. Depois notamos também o Supi. Olhem lá, o Supi. Depois, o Zuli, da Oceania, a imagem do painel e uma fotografia. E depois os Mursi, na África, uma mulher Mursi, a imagem do painel e uma fotografia. Também, crianças, localizamos a região que cada etnia ocupa no mundo. Vamos dar uma olhadinha novamente? Olhem lá. Aqui a professora foi destacando cada etnia. Aqui, por exemplo, os Tapajós, que ocupam a região da América do Sul, e depois os demais também. Fomos localizando cada um, vários cantos do mundo. Porque, como eu acabei de comentar, as Olimpíadas acolhem atletas de vários cantos do mundo, pessoas de diferentes nacionalidades, certo? Depois nós pensamos um pouquinho, será que esse tipo de intervenção artística urbana em painéis também acontece em outros cantos do país? E nós descobrimos que sim. Em Curitiba, por exemplo, nós temos vários painéis, certo? E eu trouxe aqui alguns do Poti Lazarotto, que também é um artista paranaense, olhem lá. Então aqui nós temos, observem, o primeiro painel que eu trouxe, a professora trouxe 2, que mostra os colonos imigrantes que transitavam com os seus carroções ou carrocinhas cheias de produtos, né? Vindas dos vários cantos da cidade para vender na região central do Largo da Ordem. Este painel, feito em azulejos, feito em mais de 1.800 peças de azulejo, olha que interessante, está na região, na Travessa Nestor de Castro, no Largo da Ordem. E vimos mais um, olhem lá, aqui na Praça 19 de Dezembro, outro mural em azulejos, também do Poti Lazarotto. Observem, que mostra também um pouco da história paranaense. Vejam, neste painel, executado por Poti, mostra um pouquinho da questão política no estado do Paraná. E aqui nós temos representado várias pessoas, vários grupos de pessoas, garimpeiros, jesuítas, bandeirantes, né, colonos, enfim, mostra um pouco da nossa história. Olha que legal! Na sequência, eu te desafiei a fazer também um painel, um mini painel no caso, certo? Para representar a diversidade humana, certo? Olhem lá, a atividade de número 1. Construa um mini painel para representar a diversidade humana. Então, crianças, esta atividade está aí? Você conseguiu realizá-la? Bom, se não deu tempo, você finaliza depois. Se deu tempo, depois você compartilha com a sua professora, certo? Então tá. E vocês se lembram que na aula passada nós tivemos outra palavra secreta? Sim? Olhem lá. Qual foi mesmo a palavra secreta? Vamos lembrar? Destacando lá, respeito, isso mesmo, a nossa palavra secreta da aula passada. Uma palavra super importante que tem que fazer parte do nosso dia a dia. Nós estamos falando em diversidade, descobrindo o quanto há de diversidade humana nos 4 cantos do mundo, inclusive na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Então, o respeito não pode faltar.
E hoje, na nossa aula de número 35, vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Vamos falar um pouquinho mais sobre a diversidade humana. E eu começo mostrando para vocês alguns dados sobre as características da nossa população. Vamos lá? Olhem lá no slide. Aqui, a professora traz um infográfico, olhem só, organizado pelo IBGE. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem entre os seus objetivos conhecer as características da população, que saber qual é a cor e raça da população. Isso mesmo. Então, ele foi perguntar para a população qual era a sua cor ou raça, certo? Então, as pessoas se autodeclaram. Elas dizem a partir da sua percepção, da sua identidade, como que ela se reconhece, qual é a sua cor ou raça, certo? Vamos observar aqui comigo então. Olhem lá. Aqui nós temos um infográfico, notem. E ele diz o seguinte: se o Brasil tivesse 100 pessoas, seríamos... Então vamos pensar aqui. Aqui é no universo de 100 pessoas. Se fôssemos 100 pessoas, certo? Vamos observar. Olhem lá. 45 seriam brancos. 45 brancos. Olhem que tá lá desenhadinho também no infográfico. 45 se declararam pardos. O que são esses pardos, será, crianças? Quando a gente fala em brancos, ok, todo mundo já identifica. E pardos? Pardos são aquelas pessoas que não se reconhecem nem como brancas, nem como pretas, nem como indígenas, por exemplo, ou amarelas, certo? Que são, no caso, os asiáticos, tá? Então, são pessoas que se reconhecem como uma mistura entre brancos e pretos, uma mistura entre branco e indígena, por exemplo, certo? Então, essas são as pessoas que se declaram pardas, ok? Então, vamos continuar. 9 pretos, 1 amarelo ou indígena. Aqui, neste infográfico ficou junto, certo? Porque aqui é um universo de apenas 100 pessoas. Então, lembrando, os amarelos são aquelas pessoas que têm descendência japonesa, ou coreana, ou chinesa, por exemplo. São os orientais, ok? Então tá. Agora, vamos observar aqui essas informações do infográfico aqui, de uma outra forma. Notem aqui comigo, observe, que a professora trouxe aqui, olhem só, que eu tenho 100 quadradinhos, observem, 100 quadradinhos, representando esse universo de pessoas, para entendermos. Então eu coloquei um quadradinho, ou melhor, 45 quadradinhos brancos representando essa população que se autodeclarou como branca, certo? Olhem lá, 45. E 45 que se autodeclararam como pardas, uma mistura entre várias etnias, certo, crianças? E os pretos, quantos foram? Olhem lá, 9, mas aqui estão faltando alguns. Vamos completar? Olha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos completar? 6, 7, 8 e 9. Ok? E ainda temos a população que se autodeclarou como indígena ou amarela, que está aqui representada então. Então, se a população brasileira fosse 100 pessoas, nós teríamos mais ou menos esta realidade aqui. Metade quase dessa população, né? Meio a meio. Uma se declarando branca, outra metade se declarando parda, 9 pessoas se declarando pretas e uma pessoa se declarando amarela ou indígena, certo? Agora vamos observar outros dados. Olhem lá no slide. Então, crianças, agora vamos observar uma outra situação. Olhem só, que também foi organizada pelo IBGE a partir das pesquisas realizadas. Então, vejam bem. Olhem só esta informação aqui, eu vou circular. Se o Brasil também tivesse 100 pessoas, olhem só, seríamos 19 com dificuldade para enxergar. Olhem só, crianças, e dessas 19, 3 teriam
deficiência visual mesmo. Olhem lá a informação. Então vejam aqui comigo agora. Então aqui, crianças, a professora trouxe mais uma vez esse material para ilustrar as informações do slide, certo? Então, nós temos aqui em laranjado, observem, 19 quadradinhos representando as 19 pessoas que, segundo os dados do IBGE, tem, no universo de 100 pessoas, alguma dificuldade em enxergar. Então, eu tenho aqui, ó, 19 quadradinhos nesse universo de 100 pessoas, certo? Então, tá. Entre essas 19, segundo as informações do IBGE, 3 têm deficiência visual. Vamos observar mais uma vez o infográfico, olhem lá. Agora eu vou destacar aqui em verde, olhem lá no infográfico, estão vendo? 7 pessoas nesse universo de 100 teriam dificuldade para caminhar ou subir degraus. Olhem lá, 7 dificuldades em caminhar e subir degraus e 2 teriam uma deficiência motora. Então aqui mais uma vez, a professora colocou os 7 quadradinhos verdes aqui, certo? Olha lá, 7 quadradinhos verdes representando essas pessoas. Vamos notar mais uma vez o infográfico, vamos lá. Agora, eu contornei ali no slide, 5 pessoas teriam dificuldade para ouvir e uma pessoa, olhem a seta, teriam deficiência auditiva. Vamos observar aqui no nosso material, 5 pessoas, 5 quadradinhos nesse universo de 100, que é o total, teriam essa dificuldade para ouvir. E uma teria deficiência auditiva. E para finalizar, vamos voltar ao slide, olhem lá, uma com deficiência mental ou intelectual. Vamos notar aqui então, no nosso material, a professora representou aqui em azul, num quadradinho azul, representando uma pessoa nesse universo de 100, como eu comentei para vocês. Então, as demais pessoas, de modo geral, não teriam essas deficiências, certo, crianças? Informações interessantes, não é verdade? Então, aqui nós notamos o quanto há de diversidade humana no nosso país, certo? Para continuar falando sobre isso, olhem esse slide ali, observem o que aparece nesse slide. São muitas mãos, muitas mãos. Elas são parecidas? Não são. São mãos de várias cores. Olhem esses braços. São mãos unidas, juntas, sobrepostas, de várias cores. Isso representam muitas pessoas. E nós temos falado aqui sobre essa diversidade humana que existe. Certo? Falamos muito sobre isso. Falamos muito, por exemplo, sobre as pessoas que ocuparam a nossa região, ocuparam o Paraná, ocuparam Curitiba. Falamos muito sobre, por exemplo, os imigrantes. Falamos sobre os povos e comunidades tradicionais do Brasil. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os afrodescendentes, que também fizeram histórias por esse pedaço de chão aqui. Então, para começar, eu trago uma imagem que em algum momento das nossas aulas a gente já viu. Eu sei que até na aula de história já foi comentado. Aqui nós temos a Praça Zumbi dos Palmares. Observem, ela homenageia o líder do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial. Estão notando? Nesta praça nós temos um memorial africano. Observem ali aqueles totens com bandeiras da África, de países africanos, certo? Na praça nós observamos ali, olhem lá, um palco, onde está acontecendo um evento, uma ação comemorativa. Para continuar, eu quero compartilhar com vocês este mapa aqui. Este mapa mostra a região central de Curitiba. Este mapa é do projeto intitulado Linha Preta, que é um passeio pela história da população negra de Curitiba. Observem. Estão notando? Nós temos ali vários pontos representados nessa planta da parte central de Curitiba. E aqui nós podemos perceber lugares que marcam a história da população negra na nossa cidade. Então ela foi intitulada Linha Preta.
Agora, nós vamos conhecer um pouco mais dessa história, da história dos nossos afrodescendentes aqui na nossa região. Então, nós vamos começar pelas ruínas de São Francisco, olha no slide. Então, aqui as ruínas de São Francisco, que fica na região do Largo da Ordem, no Alto São Francisco. Então, agora nós vamos assistir um vídeo produzido por esse projeto da Linha Preta e também pelo Centro de Estudos e Pesquisa da Arte e Cultura Afro-Brasileira, chamado Humaitá. Certo? Então vocês prestem bastante atenção em tudo que vai ser dito. Então vamos lá! Para falar das taipas, eu vou invocar a memória do mestre Belmiro de Miranda e Exília Efigênia, sua esposa. O mestre Belmiro, ele veio da terra do Alagoas, né? Da terra de Zumbi dos Palmares. Ele foi buscado pelo Visconde de Guarapuava porque ele era o único que tinha essa tecnologia das construções de taipa. O mestre Belmiro, ele vem para cá, ele vem para Curitiba, ele vem para o Paraná, quando Guarapuava ainda fazia parte de Curitiba, e ali ele faz toda essa construção de taipa. Além desse conhecimento das construções em taipa, o que ele trouxe que foi muito interessante foi uma visão de mundo junto com ele e a esposa. Eles libertaram um monte de outros escravizados. O hotel, uma das construções que eles fizeram nos tempos de folga foi um hotel. Então ali eles trabalhavam juntos, ele gerenciando, ela como cozinheira, e eles foram, de certa forma, abolicionistas dessa Curitiba antiga, que se caracterizava por ser um território enorme, cheio de vilas, não se limitava a essa configuração que a gente tem hoje. Isso a gente está em pleno século XVIII, entendeu? Então é uma história muito interessante, esquecida, que ainda vai ganhar o brilho que ela merece, dessa admiração que a gente tem, não pelo trabalho braçal, mas pelo conhecimento técnico fundamental que veio de África e que ergueu essas vilas, essas construções antigas. Então, crianças, conseguiram acompanhar o vídeo? Prestaram bastante atenção? Então, as ruínas de São Francisco é um importante ponto turístico da região central de Curitiba e tem toda essa história por trás dela. Esse local, que foi pensado para ser uma igreja, olha só que interessante, foi construído por um negro, o mestre Belmiro, por conta de toda a sua inteligência, sabedoria na construção em taipa. Interessante. Agora nós vamos conhecer uma outra história, certo? Então vamos lá. É um vídeo também produzido pelo Humaitá. Vamos lá. Curitiba, em 1988, homenageia, a Câmara de Vereadores de Curitiba homenageia a comunidade afrodescendente com uma placa aqui na Santos Andrade. Logo que a gente começou a pesquisar os marcos da presença negra, a gente se deparou com esse singelo monumento em pedra, gravado em bronze. É a única homenagem que a gente encontrou, por isso a gente lutou muito para inserir mais uma placa lá no Centro Histórico, lá no Marco Zero. E essa praça, ela é um lugar interessante da gente pensar a fundação da universidade. Porque dois homens negros importantíssimos para a história da nossa cidade, para a gente ver que a presença negra não se reduz à questão de escrava e colonial, foram o Dr. Pânfilo de Assunção, que estudou junto com o Emiliano Perneta na Faculdade de Direito em São Paulo, que ajudaram a fundar a Federal, o curso de Direito, que fez a OAB, que ajudou a fundar a seção do Paraná da OAB. A gente tem aqui uma homenagem póstuma
para a Enedina Alves Marques, engenheira brilhante, né, que para muito além de ter sido a primeira mulher engenheira do Brasil, negra, uma mulher negra curitibana, fera, poderosíssima, ela criou obras incríveis, né? A usina Parigô de Souza é um poema da arquitetura em pedras, entende? A gente tem a professora Maria Nicolas, pintora, escritora, professora boa de briga, pesquisadora, sabe? Uma pessoa também que enfim, ela teve uma contribuição muito importante para a identidade, para a memória da cidade. E então são pecinhas de um quebra-cabeça, são fragmentos, né? Ainda muito mais curiosidade do que respostas a gente tem. Mas aqui é um bom começo para a gente olhar esses nomes e descobrir quem são essas pessoas, onde elas estão e o que elas têm a nos dizer. Então, crianças, prestaram atenção? Quantas curiosidades! Então, na Praça Santos Andrade, temos uma placa que homenageia afrodescendentes da nossa região. E aí a gente pode parar para pensar que a contribuição negra na nossa região não se limita apenas à atividade braçal, certo? Agora eu tenho aqui mais uma imagem da Praça Santos Andrade para vocês se recordarem. Ok? E vamos agora assistir mais um vídeo que fala sobre os afrodescendentes curitibanos. Mais uma vez, olhos e ouvidos bem atentos. Afro-curitibanos amam a sua cidade. Eles contribuíram na sua fundação. Chegaram 200 anos antes que os imigrantes, num tempo em que o Paraná estava começando em Paranaguá. Afro-curitibanos têm orgulho da sua história, dos faiscadores, homens com imenso talento para a cata do ouro de aluvião, nossa primeira grande riqueza. Dos lanceiros negros, que Garibaldi dizia serem os mais bravos guerreiros e que deixaram de herança a congada da Lagoa. Dos afro-curitibanos que venceram os campos para fundar Guarapuava. Afro-curitibanos descendem de pessoas que abriram os mais belos caminhos. Homens e mulheres que subiram a Serra do Mar, o caminho do Itupava e a Estrada da Graciosa. Homens que desceram a mesma serra, criando uma das 10 estradas de ferro mais bonitas do mundo. É um afro-curitibano que está na primeira imagem de Curitiba. Um homem livre na aquarela de Debré. Trabalha pedras que vão construir uma casa, uma igreja, uma cidade. Afro-curitibanos fundaram o 13 de Maio, o segundo clube social negro mais antigo do Brasil. Um afro-curitibano foi considerado o primeiro cartunista do Brasil. Um foi coroado príncipe dos poetas paranaenses, outro foi fundador da OAB Paraná, do Centro de Letras da Associação Comercial do Paraná e ajudou a criar o curso de Direito da Universidade Federal do Paraná. Afro-curitibanos prezam pela tradição. Todo dia 20 de novembro, lavam as escadarias da antiga Igreja do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito, e que já foi a Igreja Matriz, enquanto homens pretos e livres erguiam o que hoje é a Catedral. Um capítulo especial diz respeito a afro-curitibanas. Afro-curitibanas que desafiaram as regras para ter um diploma, para se fazer respeitar. Afro-curitibanas que desafiaram tudo para fazer um poema. Afro-curitibanos fazem perguntas e procuram entender. Por que 5 árvores sagradas fazem um círculo mágico no ponto em que iniciou a cidade?
Quais os nomes para os nossos negros tons de pele? Tem um afro-curitibano nu no meio da praça. Tem tambores afro-curitibanos desafiando a lei que proibiu o batuque. Afro-curitibanos estão presentes em Curitiba desde o começo da cidade. Séculos e séculos fazendo história na terra de todas as gentes. Então, crianças, prestaram atenção no vídeo? Mais uma vez, que interessante! Quantas informações para pensarmos sobre elas. E mais uma vez para lembrarmos que a presença negra no nosso país não se limita apenas à escravidão ou ao trabalho braçal, certo? Agora vamos ver algumas imagens do vídeo para conversarmos? Vamos lá. Aqui, por exemplo, eu destaco duas imagens que mostram dois afrodescendentes curitibanos, certo? O Emiliano Perneta, poeta paranaense, o João Pedro, o mulato, que era um pintor, aquarelista e caricaturista. Foi inclusive considerado o primeiro caricaturista do Brasil. E interessante, na sequência, duas outras personalidades afrodescendentes curitibanas. A primeira, Enedina Alves Marques, que foi, crianças, a primeira engenheira mulher brasileira, engenheira negra, olhem só, pioneira no nosso país, certo? E na segunda imagem, Maria Nicolas, que também foi professora, estudou teatro, enfim, contribuiu imensamente para a cultura da nossa região, certo? E para terminar essa conversa aqui sobre o vídeo, olha essa imagem, um belo sorriso de um afrodescendente curitibano. Uma das frases que me chamou bastante atenção lá no vídeo foi essa aqui, olhem lá comigo. Afro-curitibanos fazendo história na terra de todas as gentes. Então, interessante essa frase, não é verdade? Os afro-curitibanos também fazem história e fazem geografia também. Sim, geografia também. Porque todos nós, afrodescendentes ou não, fazemos geografia, fazemos história no nosso dia a dia. Quando nós brincamos, quando nós nos deslocamos, quando nós trabalhamos, nós vamos construindo os nossos espaços, deixando as nossas marcas em cada um deles, fazendo o nosso cotidiano, certo? E é por isso que a gente estuda também as pessoas na geografia, a população e a diversidade humana. Agora, eu quero convidar a você a pensar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos dar uma lidinha nesse slide? Leiam comigo a seguinte afirmação: Curitiba, Paraná e Brasil. Um lugar único, com muita gente diferente. E aí, o que vocês acharam dessa frase? Eu vou repetir. Olhem lá comigo de novo. Curitiba, Paraná e Brasil. Um lugar único com muita gente diferente. Aí, eu pergunto para você, você concorda com essa afirmação? Sim? Nós temos um lugar único? Curitiba, por exemplo, é um lugar único? Sim. Paraná é um lugar único? Também é, com suas características. Não há nenhum estado como o nosso, por exemplo. E Brasil é um país único? Também é. Mas ele é formado a partir de muita gente diferente? Sim ou não? Sim, isso mesmo. Então, se você concorda com essa afirmação, faz assim um joia, quero ver. Você concorda com essa afirmação? Sim? Muito bem. Então, e por quê? Porque somos formados a partir de uma mistura enorme de etnias, de povos, certo? Como nós observamos ao longo de todas as nossas aulas. E agora, vamos fazer uma atividade? Vamos lá? Então, olhem só comigo. E o que nós vamos fazer? Olhem lá. Atividade 1. Nós vamos fazer um acróstico. Vocês sabem o que é um acróstico? É uma poesia. Olhem lá. E nós vamos fazer essa poesia, vou destacar aqui. Diversidade é a partir de uma palavra. Vou mostrar agora a palavra para vocês. Então, nós vamos montar o nosso acróstico, a nossa poesia, a partir desta palavra aqui.
Vamos ler comigo? Olhem lá. Conviver. Conviver. O que será que é conviver? Você sabe me dizer? O que será que essa palavra tem a ver com tudo isso que estamos estudando? Vamos buscar um dicionário? Vamos lá. Eu trouxe o dicionário aqui, vamos pesquisar. Conviver. Então vamos lá. Ouvidos atentos. Conviver. Ter convivência. Viver no mesmo lugar com outras pessoas. Viver no mesmo lugar com outras pessoas. Então, diversidade é conviver. Mas para nós fazermos o nosso acróstico, nós vamos colocar a palavra conviver em outra posição, certo? Vamos observar no slide, olhem lá. Nós vamos destacar, olhem lá, conviver agora na vertical. E para fazermos uma poesia a partir da palavra conviver, nós vamos utilizar as letras da palavra conviver para colocar outras palavras que tenham relação com conviver e com diversidade. Mas eu tenho algumas dicas aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler comigo algumas palavras? Vamos lá. Atenção aí, olhem lá. Destaco a primeira, voltando. Comunidade, humana, vida, igualdade, cultura, diferente, aceitação, respeito, diálogo, solidariedade, direitos, responsabilidade. Olhem só quantas palavrinhas? Muitas palavras. E todas essas palavras têm de alguma forma uma relação com diversidade e com a palavra conviver. Se você pensar em outra palavra que tenha também uma relação, você pode usar, não tem problema nenhum. Aqui são algumas dicas. E agora, vou lhe mostrar como nós podemos fazer esse nosso acróstico. Vamos lá? Nós vamos encaixar na palavra conviver outras palavras. Vamos pegar aqui um exemplo? Olhem lá. A palavra cultura, por exemplo, eu posso encaixar no primeiro C de conviver. Observaram? A professora vai fazer novamente. Vamos lá. Cultura. Observaram? Muito bem. Vou dar um outro exemplo, porque aqui nós utilizamos a primeira letra de conviver, mas não precisa ser só a primeira letra. Quer ver? Observem um exemplo. Respeito. Olhem lá. Respeito. Viram só? Não precisa utilizar apenas a primeira letra, qualquer outra letra. Então, crianças, agora é com você. Tá bom? Eu vou lhe dar alguns minutinhos e você completa o nosso acróstico. Escreve a palavra conviver na vertical, em pezinha, e encaixa as demais palavras aí. E como eu comentei, se você entende que outras palavras tenham também relação com conviver e diversidade, pode utilizar. Eu já volto.
Então, crianças, fizeram a atividade? Conseguiram? Eu espero que sim. Caso não tenham concluído, depois vocês concluem, certo? Porque agora eu tenho uma surpresa para vocês. É um presente. Isso mesmo, um presente. E sabe o que eu vou pôr dentro desta caixa? Deste presente? Eu vou contar para vocês, é claro. Olhem só. A professora vai colocar todas as palavras que estiveram no nosso acróstico ali, certo? Todas essas palavras para vocês guardarem. Olha só, direitos, igualdade, responsabilidade, diálogo, todas as palavras que fizeram parte do nosso acróstico. Elas estarão aqui, de presente para vocês. E vou colocar outras palavras também, certo? Olha só. Ah, não posso me esquecer, essa palavra tá aqui, para você também. Não se esquecer das nossas aulas. Diversidade. Porque na nossa caixinha cabe todo mundo, certo? Cabe todos nós. Eu, você, todo mundo. Cada um com seu jeitinho. E também vou colocar aqui para você felicidades. Também vou desejar para você muita saúde, muita paz e também muito amor. Ah, tem mais um presente para você. A vida. Olha só, eu te desejo muita vida. Você se lembra que em uma das nossas aulas o Marcelo falou assim, que o que mais importa numa pessoa é a vida dela? Olha aqui, o que mais importa para mim é a sua vida também, certo? Então agora vou fechar o meu presente para vocês. Está aqui, pega. Ele é seu. Guarda com você, tá bom? Assim você sempre vai se lembrar de mim, certo? Então agora a professora Dircélia se despede de cada um de vocês, deseja a vocês umas férias bem legais, mas que vocês se cuidem muito, lavem as mãos, usem máscara e fiquem em casa. Até breve, crianças, um super beijo! Tchau, tchau!